Olá pessoal, a série mais aclamada ultimamente no mundo todo e no Brasil é uma série sul-coreana chamada Round 6, ou no original Jogo da Lula Squid Game. É uma série que vai retratar como várias pessoas aceitam participar de vários jogos em troca de uma quantia enorme de dinheiro, porém aos derrotados, a morte. Jogador 324 eliminado. O idiota já saiu. Eu assisti essa série, já quero dizer desde já que pela primeira vez eu assisti uma série que estava na moda. Eu sempre sou o último a assistir. Game of Thrones, todo mundo falava de um anão incrível, de um cara que eu citava, um pessoal do gelo, eu não tinha noção. Não entendia os memes, só ficava rindo meio de lado. A série Lost eu assisti muito tempo depois, o pessoal que falava que estavam mortos, que não estavam mortos, mas já perdeu um pouco a graça, mas dessa vez não. Dessa vez eu assisti a série quando estava na moda, tô entendendo os memes, tô entendendo as indiretas, tá? E eu tô bem feliz por isso, é muito legal você participar de um tipo de atividade coletiva como essa. Enquanto assistia a série, claro, né, eu comecei a questionar, uma dúvida que aliás eu trago para o vídeo. Será que nós temos na história exemplos de jogos na qual os derrotados são mortos? Nesse vídeo eu trouxe, em homenagem ao nome do filme, né, Round 6, 6 exemplos na história em que atividades esportivas ou ritualísticas davam os derrotados a morte. Espero que vocês gostem. Bora estudar! Seguindo mais ou menos uma ordem cronológica, eu peguei dois grandes eventos esportivos barra ritualísticos do mundo grego na antiguidade. O primeiro deles era uma atividade adotada em Esparta para os jovens esparciatas, que é o nome dado à elite espartana. Era uma atividade chamada Cryptia ou Cripteia. Todo jovem da elite esparciata, também podemos chamar de espartanos, ele passava por uma espécie de vestibular mais ou menos macabro, na qual ele tinha que caçar e matar escravos ilotas. Era uma forma também de conter um pouco a revolta de escravos, mas também era uma forma ritualística. Aquele esparciata, jovem esparciata, que voltasse com o corpo de algum escravo, poderia ser considerado um adulto, então era um ritual de passagem. E se caso esse esparciata morresse na mão dos ilotas, tudo bem, pelo menos foi um soldado fraco que morreu antes de uma batalha. E ainda na Grécia Antiga, nós temos uma atividade esportiva que tem mais de 2.600 anos, chamada pancrácio, ou pancrátio, que quer dizer todos os poderes. Vamos entender que é mais ou menos um precursor do MMA no mundo greco-romano. Eram atividades de luta que os gregos adotavam, que segundo eles foi dada pelos semideuses aos gregos. Hércules já teria usado essas atividades para vencer o leão de Nemeia, ou ainda Teseu tinha usado parte dessas habilidades de luta para vencer o Minotauro, segundo os mitos gregos. E era uma luta que valia tudo, menos atacar os genitais, dedo no olho, morder. E em muitos casos era adotado esse pancrácio nas Olimpíadas gregas, na qual a derrota só ocorria quando a pessoa morria. Alguns desistiam, mas muitos lutavam até a morte, como parte das festividades religiosas e também esportivas do mundo grego. Só os espartanos, para variar, que na verdade permitiam tudo era válido, já que eles levavam essa questão de guerra, vida e morte em combate muito mais a sério. Ainda no mundo antigo, só que um pouquinho mais próximo dos nossos dias, mas ainda na antiguidade, na Roma antiga, tem uma atividade esportiva que também servia como espetáculo, que eu acredito que todo mundo lembre, já tenha visto em filmes, em aulas, em algum jogo de videogame, que eram os jogos, as atividades, os espetáculos dos gladiadores. Em muitos desses espetáculos, a ideia não é que fosse até a morte, e sim fosse um espetáculo em que a população, o público, decidiria sobre a vida ou morte do derrotado. Mas em muitas atividades, em muitos jogos, lembrando que não era só o Coliseu que tinha esses espetáculos,
Existiam várias arenas em todo o território do Império Romano, antes disso, da República Romana. As atividades gladiadores, elas tinham sim como fim a vitória aquele que sobrevivesse. Inclusive você saber lutar, saber como matar o seu oponente para trazer o máximo de diversão possível, dava mais status, mais nomes aos gladiadores. Gladiadores que eram escravos, depois de algumas lutas, ganhavam como prêmio a espada de madeira, que representava a sua liberdade. Então, para o povo romano, era uma atividade, era um espetáculo, para o gladiador era uma questão de vida ou morte. Uma outra atividade esportiva, agora do mundo pré-colombiano, que é muito interessante, que pouca gente conhece, era uma espécie de futebol que rolava entre os povos ali maias e também rolava entre os povos astecas. A atividade era muito parecida, ainda mais porque a cultura asteca acabou se apropriando de muitos padrões da cultura maia. Esse jogo de futebol, 7 jogadores para cada lado, segundo os maias e os astecas, foi uma espécie de atividade esportiva que os deuses promoveram, que teria dado origem ao universo. Na sociedade asteca, esse nome era jogado, esse esporte era chamado de tlatli. Eu acho que é assim que pronuncia. Agora, na sociedade maia, eu tive que anotar aqui porque realmente eu não consegui decorar esse nome. Era o chamado poctapoc. Poctapoc, que era um esporte, um futebol, 7 para cada lado, em que eles tinham que pegar uma pequena bola e com os quadris, com os cotovelos, sem usar o pé, sem usar a mão, eles tinham que fazer um gol no adversário. E depois dessa atividade esportiva, aos derrotados, a morte. Então imagina um jogo mata-mata. Era o que rolava na sociedade asteca e na sociedade maia. Acho que é um exemplo assim, claro que aqui você tem não um aspecto apenas esportivo, mas um aspecto também religioso, muito intenso, mas muito interessante também. Outra forma de atividade e desafio que sempre acabava em tragédia na história, e que nós temos ali vários exemplos, mas vários exemplos, era o desafio a um duelo. Isso ocorria quando os envolvidos por alguma questão política ou pessoal queriam lavar a sua honra por meio de um tipo de conflito que muitas vezes acabava em morte. E nós temos vários personagens famosos da história que travaram duelos, alguns que saíram gravemente feridos e alguns que morreram. Entre os duelistas mais famosos da história, entre os duelos mais famosos da história, foi o que envolveu o ex-presidente norte-americano, na época não era presidente, ele vai ser o 7º presidente norte-americano, Andrew Jackson, que foi um dos fundadores do Partido Democrata. Um pistoleiro da região do Tennessee chamado Charles Dickinson, não é Charles Dickens, tá? Charles Dickinson, tinha dito que a esposa dele era bígama, porque quando estava com Andrew Jackson, ela não tinha ainda se separado do antigo marido. Então, Andrew Jackson, enfrentando um dos maiores pistoleiros, desafiou o cara para um duelo e acabou vencendo. Então, o 7º presidente norte-americano, ele já entra com essa marca histórica que naquele momento era normal. Afinal, eu estava lavando a minha honra em um duelo, uma atividade que às vezes não acabava em morte, mas em muitas vezes, nesse caso, acabava em tragédia. E por fim, uma atividade que eu acho uma verdadeira loucura, que beira assim a piração total, é a famosa roleta russa. A primeira vez que essa atividade foi descrita foi por um escritor russo chamado Mikhail Lermontov, em 1839, na obra O Herói do Nosso Tempo. E depois o autor norte-americano George Arthur Surdez, num conto numa revista chamada Collier, em 1937, traz mais detalhes dessa atividade. Segundo os dois autores, teria surgido essa prática na Rússia czarista, em que os soldados faziam isso como uma forma de espetáculo. E é uma loucura, né? A pessoa pega uma arma, coloca uma bala no cartucho, roda o cartucho, bota na cabeça e aperta o gatilho. Sobrevivi? Agora é a sua vez. Então, cara, claro que é uma atividade que vai dar problema no final, a tragédia é iminente, mas em nome de um espetáculo, em nome do desafio, as pessoas passam por situações absurdas como essa. E como eu disse, infelizmente ainda hoje
tem um pessoal que não deve ter nada na cabeça que ainda pratica isso, acreditando que não vai dar nada. Um absurdo. Bom, espero que vocês tenham gostado, assim como gostaram também da série. Que você curta esse vídeo, curta a página. Me siga também no Instagram, que eu tenho uma nova conta que eu posto semanalmente curiosidades históricas. Para você que curte história, para você que vai prestar algum concurso e quer ter um pouco mais de conhecimento, eu acho que tudo ajuda. Se você gostou da série, comenta aqui, comenta o que você achou desse vídeo. Pretendo futuramente, assim que eu ficar por dentro dos eventos, na época que eles ocorrem, ou seja, eu vou tentar sempre assistir os vídeos e as séries ali, enquanto ela estiver na moda e não depois. Aí eu vou fazer novos vídeos comentando novas séries também, filmes como eu já fiz, ou algum evento histórico incrível que vale a pena ser retratado, ser detalhado aqui para vocês. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!